Esta é a água que chega na sua casa. E esta é a água que você deveria ter. Em dezenas de países, isso é o normal. Nós pagamos uma fortuna em impostos por um serviço que nos entrega isso. Hoje, nós vamos descobrir para onde o governo está mandando a nossa água e o nosso dinheiro. E a resposta vai te deixar com sede de justiça. Ok, vamos entender o tamanho do problema? Se você liga a TV ou lê um portal de notícias, vai ouvir o governo se gabando de investimentos bilionários em saneamento. 29 bilhões de reais só em 2023. Parece muito dinheiro, né? Deveria ser o suficiente para termos água de qualidade suíça saindo da torneira. Mas é aqui que o mistério começa. Porque, segundo os próprios especialistas do setor, mesmo com toda essa grana, o Brasil ainda investe menos da metade do que precisaria para cumprir as metas de universalização do serviço. É como tentar encher uma piscina olímpica com um conta-gotas. E qual é o resultado prático desse investimento subdimensionado? Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, que deveriam nos deixar apavorados, em 763 cidades brasileiras, a água que sai da torneira contém um coquetel de substâncias químicas, agrotóxicos e até elementos radioativos acima do limite permitido por lei. Estamos falando de compostos que estudos internacionais associam a riscos de câncer, problemas hormonais e mutações genéticas. E isso não é removido com um filtro de barro ou fervendo a água. Então, a pergunta que vale R$1 milhão, ou melhor, 29 bilhões de reais é: se o dinheiro entra no sistema, por que o que sai da nossa torneira é veneno? Para responder a isso, não adianta só ler relatórios empoeirados. A gente precisa ver o sistema funcionando. Ou melhor, não funcionando. E é por isso que nós construímos nosso próprio sistema de distribuição de água em miniatura. Este é o nosso Vazaduto 2024. Nós o projetamos para ser uma réplica honesta, ainda que em pequena escala, da rede de distribuição de água na maior parte do Brasil. Uma colcha de retalhos de canos velhos, conexões mal feitas e uma completa falta de manutenção preventiva. Para o nosso teste, vamos usar 10 litros de água perfeitamente limpa e tratada, que vamos tingir de azul para podermos rastrear cada gota. Ok, aqui temos 100% da nossa água, pronta para ser entregue à população. Agora, vamos ligar o sistema e ver quanta dessa água realmente chega ao seu destino. E lá se vai ela. É exatamente isso que acontece debaixo das ruas que você anda todos os dias. No Brasil, um número inacreditável de 37,8% de toda a água já tratada nunca chega na sua casa. Isso é água que custou caro para ser captada, tratada com produtos químicos e bombeada pelo sistema, simplesmente jogada no lixo. E aqui está o resultado do nosso teste. Vamos ver o placar. Dos nossos 10 litros originais, apenas 6,2 litros chegaram ao destino. Quase 4, ou 38% do total, foram perdidos no caminho. E por quê? Vazamentos, redes velhas, falta de manutenção, pressão mal gerenciada. Mas não se engane, isso não é um simples acidente ou um problema técnico. É o resultado direto e inevitável de um monopólio estatal. Uma empresa privada que perdesse 40% do seu produto final antes de vendê-lo iria à falência. Mas o governo não vai à falência. Ele não tem concorrência e não precisa ser eficiente. Cada gota perdida aqui significa mais custo de energia, mais produtos químicos e mais pressão sobre os mananciais. E adivinha quem paga essa conta no final, seja na tarifa ou nos impostos? Exato, você. Se a água vaza de forma tão espetacular, vocês podem imaginar o que acontece com o dinheiro, que é bem mais fluido. Para visualizar isso, nós construímos o orçamentômetro. Aqui está, o dinheiro dos seus impostos e dos investimentos que o governo anunciou. Brilhante, promissor. Agora vamos simular o que acontece quando esse dinheiro entra na máquina governamental
para se transformar em obras e serviços. Em um sistema estatal, o dinheiro sempre encontra um ralo. Uma parte generosa some em obras que começam, consomem milhões e são abandonadas pela metade. A Controladoria Geral da União descobriu mais de R$ 1 bilhão enterrados em projetos de saneamento fantasmas. Outra parte simplesmente evapora no famoso superfaturamento, quando um cano que custa 100 é comprado por 500. E o resto se perde na pura e simples incompetência de projetos mal planejados, que garantem a necessidade de mais e mais dinheiro público no futuro. E no final, o que sobra para realmente se transformar em água limpa na sua torneira é isso. Uma fração do que foi arrecadado. O resto virou entulho, burocracia e, em muitos casos, o novo carro de luxo de alguém. E o mais inacreditável é que esse é só o dinheiro do investimento. A gente ainda nem falou do imposto que você paga todo santo mês na sua conta de água. E é aí que a história fica ainda mais absurda. Fica aqui, que eu vou te mostrar a conta que o governo não quer que você veja. Lembra do ralo do dinheiro? Ele é ainda pior do que parece, porque além de todo o desperdício, incompetência e corrupção que já vimos, nós, os trouxas, ainda pagamos uma das cargas de impostos mais brutais do planeta em cima desse serviço porco. PIS, COFINS, nomes que a gente se acostumou a ver, sem entender direito. São contribuições que encarecem sua conta todo mês. E com a reforma tributária, a situação pode piorar drasticamente. Estudos projetam que, com as novas regras, o Brasil pode saltar para o topo do ranking mundial de impostos sobre saneamento. Ou seja, serviço de terceiro mundo com imposto de primeiríssimo mundo. É a combinação perfeita da ineficiência com a ganância estatal. Agora, vamos colocar os pingos nos is. De um lado, o Brasil. Do outro, países como a Dinamarca e a Alemanha, que são referências em gestão de água. Primeiro, a água da torneira é segura? No Brasil, como vimos, é uma roleta russa em centenas de cidades. Na Alemanha, os padrões são tão rigorosos que a água deve ser segura até para bebês beberem direto da torneira. Segundo, desperdício. Enquanto o Brasil joga fora quase 40% da água tratada, na Dinamarca esse número fica abaixo de 8%. Eles tratam a água como um recurso precioso que ela é. E o mais importante é o modelo de gestão. Aqui temos um monopólio estatal, inchado, burocrático e, como vimos, permeável à corrupção. Lá, o modelo é radicalmente diferente. Veja o caso da Dinamarca. Nas décadas de 70 e 80, eles enfrentaram uma crise de água. A solução do governo não foi aumentar impostos ou criar uma nova estatal, foi o oposto. Eles repassaram o custo real da água para o consumidor, incluindo taxas ambientais. O que aconteceu? Mágica? Não, lógica de mercado. As empresas foram forçadas a se tornar ultra-eficientes para manter os preços competitivos. E a população, sentindo o custo no bolso, foi incentivada a economizar. O resultado? O consumo per capita caiu 35% e a eficiência do sistema disparou. E é isso, senhoras e senhores, porque a culpa é do governo. Não é um erro de gestão ou um político específico, é o design do sistema. Um monopólio forçado, financiado por impostos que você é obrigado a pagar sob a ameaça da força. Não tem nenhum incentivo para te servir bem. Ele não tem clientes, ele tem reféns. Ele não precisa inovar, ele só precisa garantir o orçamento do ano que vem. Ele existe para servir a si mesmo, aos seus burocratas e aos seus amigos. A água suja na sua torneira não é um acidente, é a prova física, líquida e insalubre dessa filosofia. Então, vamos recapitular a nossa jornada. Nós testamos a água e vimos que ela é imprópria. Nós construímos um sistema e provamos que quase metade dela é jogada fora, por pura incompetência. Nós seguimos o dinheiro e vimos ele sumir em corrupção e obras fantasmas. E nós descobrimos a verdade fundamental. Enquanto em países livres a eficiência e a concorrência geram água limpa e cristalina, aqui no Brasil o monopólio do governo gera doença, desperdício e contas absurdamente altas.
A próxima vez que você for ao mercado e comprar um galão de água ou instalar um purificador caro na sua casa, lembre-se disso. Você está pagando 2 vezes. A primeira vez é no imposto, para financiar um sistema falido que não te entrega o que promete. E a segunda vez é aqui, do seu próprio bolso, para ter o mínimo de segurança e não envenenar sua família. A solução não é pedir por um governo melhor ou por mais investimento para ser desperdiçado. A solução é entender que o problema é o próprio conceito de entregar um serviço tão essencial nas mãos de um monopólio coercitivo. Se você também chegou à conclusão de que a culpa é do governo, compartilhe este vídeo. Deu para sacar, né? Esses problemas que parecem naturais na sua vida não são acidente, não é destino. A culpa é do governo.